Oi gente, meu nome é Isaac e o título da lição dessa semana é O Livramento. O texto-chave está localizado em Daniel capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, o Deus a quem você serve continuamente, pôde livrar dos leões? E isso foi o rei Dário falando, mas é já que a gente chega aí. Na hora que Dário virou rei lá da Babilônia e tudo mais, ele dividiu o reino em 120 províncias, e essas 120 províncias eram governadas por 120 príncipes, e esses 120 príncipes eram governados por 3 governantes, e dentre esses 3 governantes tinha Daniel. Daniel logo se destacou, se sobressaiu entre os outros porque ele tinha um espírito muito excelente, ele administrava tudo corretamente. Mas aí os outros príncipes e os outros governantes ficaram com inveja e falaram para o rei fazer um decreto onde só ele podia ser adorado, porque os outros governantes príncipes perceberam que Daniel não fazia nada de errado. Então eles fizeram com que a adoração que Daniel fazia ficasse errada. Então eles falaram para fazer isso. Aí falaram para Daniel fazer para Dário fazer esse decreto para onde por 30 dias, um mês no caso, né, só ele podia ser adorado e podia ser pedido só para ele. Quem fosse pego adorando outro Deus ou fazendo pedidos para outro Deus seria jogado na cova dos leões. As escolhas de Daniel levaram ele para uma posição de reconhecimento e autoridade, mas mais além do que isso, levaram ele para uma relação firme e de confiança com Deus. Vocês tentam imaginar como foi assim a voz, como o rei Dário estava preocupado com Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. Ele deve ter ficado muito aflito. A fidelidade de Daniel logo foi recompensada. Deus fez com que ele fosse embaixador dele por 2 reinados. Mas vocês não sabem. Sabe o que levou Dário a fazer aquele decreto? Foi a vaidade. Mas depois de acontecer tudo isso, ele percebeu qual era realmente o objetivo dos príncipes a falar daquele decreto. Daniel tinha um costume judaico de sempre virar assim em direção à cidade de Jerusalém quando ele ia orar, e provavelmente as janelas ficavam nessa direção. Então Daniel orava de frente para as janelas, mas Daniel nesse tempo ele não mudou, ele não fechava as janelas, ele não montava de posição só para se esconder, não, ele continuou firme e fiel a Deus. Possivelmente Daniel tinha mais de 80 anos quando aconteceu essa história. A lei dos Medos e dos persas era conhecida porque ela não podia ser mudada pela sua imutabilidade. Não podia ser mudada, então Dário não pôde fazer nada quando selou. Na hora que ele selasse aquele decreto, ele não podia fazer mais nada. E ele ficou muito aflito, mas ele confiava no Deus de Daniel, que o Deus de Daniel ele confiava, que o Deus de Daniel salvaria Daniel. Semelhante a Nabucodonosor, Dário também fez um decreto depois disso para todo mundo reverenciar e adorar o Deus de Daniel. Deus permitiu que homens e anjos maus colocassem seu plano em ação, mas ele também permitiu que Daniel tivesse uma coragem. Daniel teve uma coragem e graças à coragem de Daniel de ir lá na fornalha e não adorar outro Deus, Satanás foi derrotado e o nome de Deus foi exaltado. Vamos ver aqui o que Ellen White diz a questão disso. Ele logo percebeu o objetivo maligno que tinham, mas não mudou de atitude, porque deveria ele deixar de orar justo no momento em que mais precisava. Daniel continuou cuidando das suas responsabilidades como chefe dos príncipes, e na hora da oração ia até seu quarto para fazer seus pedidos ao Deus do céu.
Ele não tentou se esconder para orar. Não permitiria que os inimigos que tramavam a sua destruição sequer pensassem que a sua ligação com o céu tinha sido cortada. Sua determinação para fazer o que é certo era uma luz brilhante nas trevas morais daquela corte pagã. Essa citação está localizada em Os Ungidos, página 236. Mas vocês perguntam onde Daniel arrumava tanta coragem? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Aqui em Provérbios 29, capítulo 25, diz assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Aí que está a resposta. Se a gente fosse resumir a vida de Daniel, ia ser em duas palavras: obediência e fidelidade. Daniel era muito fiel a Deus, então vocês sabem a resposta de onde havia tanta segurança. Gente, mas não era só Daniel que confiava em Deus. Deus também podia contar com o seu servo de tanta confiança, de uma relação muito íntima que Daniel tinha com Deus. E isso fica de lição para a gente. Essa foi a história de hoje, espero que tenham entendido e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!